dia. Arquitetura pré-histórica. Em que período aconteceu? Características de construção. Quais os principais tipos de monumentos? Quais as cidades principais? Hoje, no Jornal Nassau. Está começando O meu, o seu, o nosso Jornal Nassau. Bom dia. Bom dia. No período neolítico, o homem deixa a organização primária de bandos errantes e passa a buscar algo que o ingresse a uma vida mais complexa, das quais nasceriam os primeiros estados. Por meio disso, os monumentos mais importantes e característicos da arquitetura neolítica foram as construções palafíticas e as megalíticas. As construções palafíticas são as habitações rústicas de madeiras, reunidas em verdadeiras cidades erguidas sobre pilotis, estacas resistentes e profundamente enterradas no fundo dos lagos. Já os monumentos megalíticos são enormes construções de pedra toscamente lavrados que assumem formas e disposições diversas. Existem inúmeros exemplos de construções megalíticos. E para darmos início, vamos conversar com a nossa repórter Diana Lima. É com você, Diana. Bom dia. Bom dia, Amanda. Esses menires são monumentos pré-históricos de pedra cravados no solo, às vezes em tamanho bem elevados, em sua maioria encontrados no território de Portugal. Esses monumentos não tinham intenção fúnebre, são geralmente encontrados isolados, agrupados ou alinhados. Eles se destinavam à prática de várias funções, dentre elas rituais de fertilidades, comemorações, marco territorial ou centro de observação. É com você, Amanda. Obrigada, Diana. E agora, vamos começar com a nossa repórter Taíla Samara, na querida Portugal. É com você, Taíla. Bom dia. Bom dia, Amanda. Estamos hoje aqui em Portugal, na cidade de Nossa Senhora de Guadalupe, para mostrar os cromlechs de Almêndares. O mais importante da Península Ibérica, não só pela sua dimensão, mas pelo seu estado de conservação. O conjunto descoberto em 64 por Henrique Leonor Pinto, nas últimas décadas foram realizadas várias campanhas arqueológicas no local. Dos 10 monolíticos com gravuras, o Meni 56 apresenta a representação da grande face humana. É com você, Amanda. Obrigada, Taíla. Apesar de rudimentares, os monumentos megalíticos são considerados a primeira forma de arquitetura monumental. E como outro exemplo, temos o Dolmen ou Anta. E para falar disso, nada melhor que nossas repórteres Dioneide Maria e Vitória Beatriz. É com vocês, meninas. Bom dia. Bom dia, Newton. Bom dia, Newton. O homem pré-histórico, a partir do período neolítico, começa a sair das cavernas e passa a se habituar em construções humanas, entre os principais, os dolmens. Originado do Betrão ou da língua betrana, a palavra dolmen significa mesa de pedra e pode ser conhecida também como anca, orca ou arca. O dolmen é um monumento megalítico construído por volta de 10.000 a.C. A partir dessas construções, o homem desenvolveu o convívio em sociedade e apropriou-se de territórios. A formação arquitetônica é composta por pedras verticais fincadas ao solo, com pedras horizontais sobrepostas sobre elas de variados tamanhos. As principais funções dessas construções eram para rituais, culto aos deuses, sacrifícios e até mesmo velórios. Neles foram encontrados, além de esqueletos e fósseis, peças de cerâmica, entre outros, como mecanismo de pedra polida, como lanças. Os mitos e lendas sobre os monumentos são bastante populares e estes são divididos em 3 tipos: dolmens fechados simples, dolmens abertos simples e dolmens de corredor. O dolmen simples fechado são caracterizados por não possuírem aberturas de entrada ou saída. É necessária uma pedra móvel para que se tornem possíveis rituais. Enquanto os abertos possuem uma abertura lateral e podem tomar diversas formas. Os dolmens de corredor, descritos pelos próprios nomes, possuem um corredor de pedras verticais, cobertos por lajes menores, conhecidas como tampas. Esse corredor leva ao interior da câmara, onde ocorrem os rituais. Os dolmens mais conhecidos estão localizados em Portugal, entre eles o Cromlech de Almêndares, Anta Grande Zambujeiro e Anta do Barrocal, localizados a quilômetros de Évora. Na América Latina, a Pedra da Puma na Bolívia. Uma curiosidade bastante interessante sobre os monumentos é que, apesar de serem construídos distantes uns dos outros, possuem similaridades nas técnicas arquitetônicas e na simbologia e funcionalidade para o homem da época. É com você, Newton. Obrigado, meninas. A cultura megalítica se desenvolve entre 5.000 e 3.000 a.C.
é a primeira expressão da sociedade, da necessidade de se organizarem e até conceberem os espaços e os lugares, e não só em termos físicos, mas também em termos simbólicos. E mais uma vez, vamos conversar com os nossos repórteres Milson do Carmo e Giovana Santiago. É com vocês, gente. Bom dia! Bom dia, Amanda. Cronleque é o conjunto de diversos menires dispostos em um ou vários círculos, elipses, retângulos ou semicírculos, ou ainda estruturas mais complexas, como o cronleque dos almendares. O termo está praticamente obsoleto em arqueologia. Trata-se do monumento da pré-história, estando associado ao culto de astros da natureza, sendo considerado um local de rituais religiosos e encontro de tribos. Bom dia, Amanda. Dentre os Chromelecs, temos talvez o Stonehenge como um dos mais conhecidos. A sua estrutura é composta por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e pesar aproximadamente 50 toneladas cada pedra, onde nós podemos identificar ali 3 grandes períodos construtivos. No chamado período 1, quando o monumento ele não passava de uma simples vala circular com aproximadamente 97 metros de diâmetro, dispondo de uma única entrada e uma estrutura similar a um templo central construído em madeira. No período 2, ele deu-se a realocação desse santuário, desse templo de madeira, da área central e passou a ter uma construção de 2 grandes círculos de pedras azuis. Teve o alargamento da sua entrada e a construção de grandes círculos externos com aproximadamente 35 pedras que pesavam inúmeras toneladas. No chamado período 3, foram onde as pedras azuis elas foram simplesmente derrubadas e pedras em grandes dimensões foram erguidas. Eram pedras medindo aproximadamente 5,5 metros de altura e pesavam aproximadamente 25 toneladas cada uma. As observações de Stonehenge elas foram usadas para indicar os dias apropriados no ciclo ritual anual e no ciclo agrícola. As teorias atuais a respeito da finalidade de Stonehenge, eles sugerem o uso simultâneo para observação tanto astronômica como de funções religiosas. Segundo dados mais recentes, Stonehenge ela está relacionada com a existência do povoado de Dorrington, que era um povoado formado por dezenas de casas construídas aproximadamente entre 2600 e 2500 a.C. Dorrington Hall é considerada a maior aldeia neolítica do Reino Unido. Segundo alguns arqueólogos, foi lá onde encontraram uma espécie de réplica de Stonehenge construída em madeiras. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, gente! E ficaremos por aqui. Este foi mais um Jornal Nassau. Bom dia, turma!